tomou esse pedido em função do que? Promotor Paulo Destro, é um prazer ouvi-lo aqui. Bom dia, Datena e ouvintes da Rádio Bandeirantes. O Ministério Público agradece o seu convite, Datena. O Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar eventual responsabilização do prefeito Ricardo Nunes e do diretor-presidente da São Paulo Transportes, a SP Trans, Levi dos Santos Oliveira, em virtude da decisão de proibição de inclusão ou compra de ônibus movidos a óleo diesel para o transporte público de passageiros, em possível lesão ao erário e sem transparência do modelo de financiamento desse alto custo de investimento. A estimativa é de 8 bilhões de reais ou mais para a aquisição dos ônibus elétricos. E o impacto aos cofres públicos desta determinação com os repasses financeiros custeados pelo contribuinte paulistano e destinados aos subsídios pagos pela Prefeitura de São Paulo às empresas de ônibus concessionárias. Esses subsídios, numa época de crise nacional, no meio de uma crise mundial, não são exorbitantes, vão chegar a quase 10 bilhões de reais em empresa de ônibus, que é a Transunião, uma grande empresa de ônibus. O motorista do tal de Serival, contratos em nome de uma ONG, e Deus me livre e guarde, chama-se Cora Coralina, uma das maiores poetisas do Brasil, são desrespeito ao nome da Cora Coralina. O motorista do Serival tomando conta de 13 ou 15 creches com um contrato no valor de 73 milhões. Não bastasse isso, tamanha cara de pau que os caras mandam um aditamento, a prefeitura manda um aditamento de contrato para o cara preso assinar na cadeia. E ele assinou por procuração. Quer dizer, quanto mais se denuncia, parece que esses caras gostam de afrontar o poder público. Agora, senhor promotor, com toda a dignidade que o Ministério tem, com toda a dignidade que esses homens e mulheres têm, com toda a dignidade que esses policiais têm, está na hora de dar um basta nisso, né? Porque senão entrega a chave da cidade para o crime organizado. Isso aí tem que ser examinado, não só esses contratos, mas outros que já foram e estão por vir. Eu acho que a gente passa por um processo de depuração que não dá mais para um povo miserável aguentar essa situação. Não sei se o senhor concorda comigo. Datena, você tem razão. A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital é uma promotoria muito atuante. Nós temos na promotoria diversas investigações em andamento, principalmente na questão da improbidade administrativa, onde apuramos a conduta inadequada de qualquer servidor público ou de alguém da iniciativa privada que presta serviços ao município e ao Estado e cause danos ao patrimônio público ou ao erário. Todas essas notícias que chegam ao Ministério Público, na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, são devidamente apuradas, como está ocorrendo agora nesta questão da determinação do prefeito Ricardo Nunes e do diretor-presidente da São Paulo Transportes, Levi dos Santos Oliveira. Porque me parece praticamente impossível essas ligações delituosas entre o Estado e quem quer que seja, se não houver a participação do agente público. Me parece impossível. A entrevista fica muito prejudicada, eu sou fã de vocês, eu adoro vocês, adoro a polícia que combateu o mal. O cara me perguntou, por que você está do lado da polícia? Eu falei, porque a polícia quer que eu vou estar do lado de quem? Do bandido? Não dá. Por que você está do lado do Ministério Público? Porque o Ministério Público é atuante pra caramba. E por isso que não podia ser retirado jamais de investigação. A entrevista, infelizmente, fica prejudicada, que a maioria dos casos está, como deve estar mesmo, sob segredo de justiça para não atrapalhar as investigações. Tem muita gente perigosa, que se o cara tem uma informação através da imprensa, o cara vai atrás e já interrompe as investigações de uma forma ou de outra. Ou mata alguém que vai depor,
ou ameaça alguém que vai depor, mas a gente está muito perto de, se não tomar uma atitude já, a gente correu o risco de fazer parte de um Estado criminoso. Estado que eu digo não é só São Paulo, não, o Brasil, né? Rio de Janeiro tem lá as milícias já, e daí por diante, além do crime organizado. Mas aqui, eu não sei se o senhor quer fazer mais alguma colocação, eu não tenho mais o que perguntar, porque eu repito, fica prejudicada a entrevista, que eu não quero, na realidade, perguntar coisas que o senhor não pode responder. E se responder, prejudica as investigações. Fica aqui o meu respeito pela coragem de vocês todos, agentes da lei, policiais, juízes e juízas, promotores e promotoras, que estão tentando passar a cidade a limpo. Porque senão, é aquela história, é um balde cheio d'água, mas cheio de furo. Quanto mais água você põe, mais água vai escapando pelos furos, que não são os furos que chegam na ponta, que é o povo brasileiro. Ficam desviados aí no meio de crime organizado, de agente corrupto e daí por diante. Parabéns ao senhor, a todo o Ministério Público, aos policiais, pessoas que colocam em risco a sua vida. A gente fala do Gaqui, o sujeito mais ameaçado e procurado pelo PCC, mas a maioria de vocês a gente sabe disso, a luta de vocês, e mesmo assim vocês continuam com coragem defendendo o povo de São Paulo e do Brasil. Muito obrigado ao senhor. Se o senhor tiver mais alguma colocação a fazer, eu não tenho mais perguntas, porque, repito, a gente fica limitado pelo segredo de justiça. Tá bom? Datena, eu só quero fazer um esclarecimento. Esse inquérito civil é público, não há segredo, não há nenhum sigilo, muito pelo contrário, a investigação é pública, então não há nenhum segredo de justiça. E eu falei das investigações que estão sob segredo de justiça. Pois não. Mas em relação ao inquérito, as investigações estão sob. Sim, mas nesse inquérito civil, especificamente, é público, e o Ministério Público está atuando na defesa da sociedade, e tenha certeza, Datena, as providências estão sendo adotadas, e temos que acompanhar agora as informações dos órgãos públicos e das empresas de ônibus. Tem data para manifestação de envolvidos e há indícios já de participação de agentes públicos envolvidos? É prematuro, Datena, antecipar qualquer julgamento nesse sentido. O Ministério Público tem que aguardar a resposta dos órgãos públicos, e tem inclusive essa auditoria que foi solicitada ao Tribunal de Contas do município de São Paulo, e futuramente outras diligências serão realizadas. Mas, nesse momento, eu não posso antecipar qualquer julgamento em relação à conclusão desse inquérito civil. Tem prazo ou não? O Ministério Público espera, dentro do possível, apurar o mais rápido. Agora, essa auditoria do Tribunal de Contas do município, no mínimo, eu creio que demore uns 3 meses, de 3 a 4 meses. Então, durante alguns meses, nós vamos ter que fazer no Ministério Público oitivas, outras diligências. Eu não posso especificar nesse momento um prazo. Doutor Paulo Destro, muito obrigado pela sua participação e coragem. Um abraço grande, com Deus e saúde, um ótimo fim de ano para o senhor e um melhor ano para o senhor e para todos nós. Tá bom? Obrigado, Datena, e eu